Boa tarde. Tudo bom, querido? Câmera carregada, tudo pronto? Tudo pronto, vamos começar. Passar um alquinho aqui. Deixar minha máscara aqui no cantinho, que depois tem que pôr ela, né? Podemos começar? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vocês pegaram um pouquinho antes e conseguiram ver como funciona o início de cada gravação. E não sei se vocês repararam alguns detalhes, mas, por exemplo, cheguei com a minha máscara, a gente estava na universidade, enfim, diversos lugares ainda é muito importante o uso da máscara, o uso de uma máscara limpa. Então, a gente já falou de higiene pessoal, a gente já falou de alguns temas também muito importantes nesse sentido. E por que eu estou falando disso tudo? Capacidade adaptativa não é o tema da aula de hoje, mas antes da gente falar disso, gostaria de fazer a autodescrição de como eu estou hoje. Fiz a barba, estou com uma camisa cinza, um azul meio cinza, eu não sou bom de cor, cabelo amarrado, os olhos claros e muito animado para a aula de hoje. Capacidade adaptativa nesse momento é algo muito claro e eu acho que esse exemplo que a gente trouxe no início da aula mostra o quanto a gente teve que adaptar algumas questões. Pandemia. A pandemia veio, muitas alterações a gente precisou se adequar. Uso de máscara, álcool em gel, a higienização, alguns cuidados muito importantes para que não só a gente coloque a nossa saúde, resguarde a nossa saúde, assim como a gente também possa contribuir para a não propagação desse vírus que a gente já entendeu que é algo bastante mortal. E a gente precisa entender que a capacidade adaptativa ela está em diversas coisas, inclusive no momento de pandemia, inclusive nas palavras muitas vezes. As palavras o Guilherme já falou em outras aulas, por exemplo, brilhantemente, ele fala dessas coisas muito melhor do que eu, mas as palavras elas também vão se adaptando conforme o andar da carruagem. Então vamos pensar um pouquinho na palavra estresse. Nossa senhora, que palavrinha que toda hora tá na boca de muita gente. Nossa, mas como eu tô estressado. Nossa, mas eu tô muito estressado. E o estresse hoje, ele é muito utilizado na medicina, hoje ele é muito utilizado nas ciências sociais, em algumas áreas que até muito pouco tempo atrás não se falava muito em estresse. O estresse antes era utilizado na física, utilizado na engenharia, ou seja, tinha aquela pressão, quando você sofria alguma cisão muito forte, chamava-se de estresse. Então, essa nomenclatura ela foi sendo empregada em outras situações, então automaticamente essa palavra ela também passou por algumas adaptações. Então, é muito importante a gente pensar que essa competência, adaptabilidade, ela é muito importante para tudo, para o trabalho, para o nosso desenvolvimento, seja ele na escola, seja ele na comunidade. Caio, eu preciso me adaptar ao meu bairro, eu preciso me adaptar às regras da minha casa, eu preciso me adaptar a diversas situações que a gente está inserido. Então, é muito importante vocês terem essa consciência. E a partir disso, a gente vai tendo o entendimento de que esse estresse muitas vezes causado para que a adaptação aconteça, ele é algo natural. Ele é algo que faz parte do nosso desenvolvimento. Então, na aula passada eu falei um pouquinho do quanto a gente muitas vezes precisa de um sofrimento para que a gente consiga
passar por algumas situações, para que a gente consiga desenvolver frente a algumas situações. Vamos pensar um pouquinho na resiliência? A resiliência é a nossa capacidade de enfrentar esses momentos de adversidade e de voltar ao nosso estado original. Então, vamos pensar um pouquinho em pessoas que têm alguma deficiência e que automaticamente tiveram mais dificuldades para se adaptar na escola, mais dificuldades para se adaptar na sociedade, até porque muitas vezes a sociedade não está preparada, a sociedade não é acessível, as pessoas não têm atitudes acessíveis ou acolhedoras para com essas pessoas. Então, existe um dificultador social por si só para essas pessoas. Então, automaticamente, elas têm que ter criado uma capacidade de resiliência, de enfrentar essas coisas de forma mais consistente. Então, muitas vezes, a gente fica assim, cara, mas aquela pessoa tão sofrida, sim, por conta desse sofrimento, talvez ela tenha diversas coisas muito positivas resultaram desse sofrimento. Então, tem algumas experiências que vamos pensar talvez Vamos voltar para a natureza. Vamos pensar na borboleta. Então a gente tem outras situações onde a gente precisa criar algumas condições para que essa transformação ela aconteça. Então, se vocês aqui, Caio, eu entrei nesse curso, não foi para me empenhar, para me desafiar, sair da minha zona de conforto. Eu entrei muito mais para ocupar o meu tempo. Me desculpa, mas a nossa ideia não é que o curso seja apenas para ocupar o tempo de vocês. A nossa ideia é mostrar para vocês que, assim como muitas pessoas já entenderam que importante para o desenvolvimento delas é elas quererem que esse desenvolvimento aconteça. Não dá para mim virar para vocês, assim como não adiantou eu virar para muitas pessoas que não estão matriculadas hoje no curso e falar: o curso vai ser importante, o curso vai ser legal, o curso vai produzir melhores perspectivas de vocês entrarem no mercado de trabalho, o curso vai desenvolver habilidades em vocês. Muitas pessoas não queriam nada disso, não estão prontas ainda para isso. E tá tudo bem, é o tempo dessas pessoas. Mas assim como muitos de vocês vieram com muita vontade de ser os exemplos que amanhã ou depois, esses que não quiseram entrar porque falaram: não, muito difícil tudo isso, o mercado não acolhe, o problema é muito maior, a gente não tem solução. Então a gente pode elencar diversas desculpas, diversas situações estressoras que fazem com que a gente distancie da possibilidade de mudar. Não, Caio, eu tô aqui tão confortável, parece que meu navio chegou aqui no meu porto seguro, tô tranquilinho, eu tenho um benefício, eu tô tranquilo, não quero. Mas navio não foi feito para ficar parado no porto. O navio ele foi feito para navegar. Então, às vezes, a gente muitas vezes fica ali achando que aquela zona de conforto, ela é o melhor, o mais confortável. Sim, ela pode ser o mais confortável. Mas com certeza, ela não é o melhor quando a gente pensa que amanhã a gente quer estar melhor do que hoje. A gente tem que ter consciência da importância de todo esse processo para o nosso desenvolvimento. A zona de desconforto, quando você se vê não sabendo o que fazer, como enfrentar uma situação, tendo que repensar, tendo que ter criatividade, tendo que contar o seu problema para outras pessoas, talvez outras pessoas possam te dar uma luz de como resolver aquele problema. Esse, para mim, é o ambiente mais propício ao desenvolvimento humano. Caio, então quer dizer que pessoas que têm um sofrimento maior, que têm uma vulnerabilidade, que têm uma problemática maior, têm uma tendência a desenvolver isso mais? Sim. Sim. Com certeza.
Então, a gente precisa entender, vamos pensar numa situação. Pega uma pessoa que sempre teve dinheiro, uma vida fácil, um conforto, uma tranquilidade, tira tudo dela e coloca ela numa situação onde ela não tem mais nada. Não tem a cama, não tem aquele conforto que ela estava acostumada. Qual que é a probabilidade dela se adaptar àquela situação? Agora inverte. Pega uma pessoa que nunca teve nada, nunca teve cama, nunca teve um teto, coloca ela dentro de um teto bem bonito, para dormir em cima de uma cama bem macia. Vê se ela vai ter dificuldades. Talvez até ela vai ter dificuldade. Ah, cara, eu não consegui dormir muito bem não, que esse chão é muito confortável, eu tô acostumado mais a dormir no chão batido mesmo. Natural, ela ainda vai demorar um tempo para se adaptar. Mas a probabilidade dela se adaptar a essa situação é muito maior. Não só porque a situação é mais confortável, mas porque ela está muito mais preparada para lidar com o que é diferente. Ela tem muito mais capacidade de resiliência, muito mais capacidade de enfrentamento, de olhar aquelas questões de uma forma mais positiva. Se você pegar aquela outra pessoa que foi para uma situação menos, com certeza ela vai ter um estresse muito grande por não estar acostumada com nada daquilo. Então, sim, a gente tem que entender que existem habilidades que não estão relacionadas à escola. Capacidade adaptativa, a gente muitas vezes não aprende na escola. A gente muitas vezes aprende com as vivências que a gente tem na nossa vida. Criatividade. Quem aqui acha que a escola ajuda as pessoas a serem mais criativas? Quando eu penso em capacidade adaptativa, me vem muita questão da criatividade na mente. Na aula passada eu comentei do vídeo do menino que inventou o vento e ele tinha o conceito de como criar algo que captasse o vento. Mas ele teve que utilizar a criatividade para transformar a bicicleta do pai em algo que fazia aquele mesmo processo que ele precisava. Ah, Caio, criatividade surge em qualquer lugar. Sim, não tem nada a ver com questões financeiras. Mas em lugares onde os recursos são menores, existe uma maior necessidade em criar recursos criativos. Vamos dar um exemplo. Se aquele menino do vento tivesse dinheiro e tivesse uma lojinha lá na esquina que vendesse tudo que ele precisasse, você acha que ele ia ter que pensar como solucionar o seu problema? Ou iria na vendinha, enfiaria a mão na carteira, cataria o dinheiro, compraria o que tivesse que comprar, começaria a ter água em casa? Cadê a criatividade? Cadê a necessidade em ser criativo? Infelizmente, hoje a criatividade está muito associada à necessidade. Ou felizmente, porque automaticamente a gente tem um monte de pessoas criativas, até porque tem um monte de brasileiros passando por situações de necessidade. Então está mais propício a desenvolver essa criatividade. Mas todos nós podemos ter. Mas vamos pensar na escola. Será que a escola estimula a criatividade? Lembra na aula passada que eu comentei da criança que chegava na resposta da matemática, mas não da forma como o professor ensinou? Será que ela é bem aceito, essa forma criativa dela de solucionar problemas e de chegar na resposta certa? Porque o importante é a resposta, não é? E não a forma como eu cheguei até a resposta. Inclusive, se ela faz de uma forma diferente, brilhante. Às vezes é algo que a gente ainda não tem nem compilado na matemática como essa formatação. Ah, não, mas foi uma sorte. Se foi uma vez só, pode ser que tenha sido uma sorte. Mas pode ser que ela tenha criado uma forma diferente de executar um padrão que até ontem era uma regra e não poderia mudar. Mas a partir de hoje, pode ser que nova regra entre em vigor a partir da gente se abrir a essas novas possibilidades. Até ontem era uma regra, pessoas com deficiência são incapazes, são segregadas, são excluídas.
são encostadas em algumas instituições, em algumas situações, em algumas famílias, e não tem essa proposta de autonomia e desenvolvimento. Algum dia foi assim. Só que hoje a gente não aceita mais isso. Hoje a gente já quer mudar essas regras. Hoje a gente já quer mostrar que as novas regras são direitos iguais para todos, possibilidade de desenvolvimento a todos, oportunidade de desenvolvimento a todos, inclusão para todos. Inclusão no seu muito amplo conceito. Da gente criar condições em diversos ambientes para que qualquer diferencial seja acolhido. E quando eu falo numa rampa, eu não estou falando só da pessoa com deficiência. Eu estou falando da pessoa que tem uma baixa mobilidade, eu estou falando da pessoa que tem... Enfim, uma mãe que está ali com um filho com uma cadeira com um carrinho de criança. A gente precisa entender que a diversidade está para muito além, pura e simplesmente, da pessoa com deficiência. Mas se a gente conseguir melhorar os espaços de acolhimento da pessoa com deficiência, automaticamente a gente está ganhando um holofote muito grande para a diversidade. Então, não é incomum, até muito pouco tempo atrás, se você olhasse aí, hoje a gente tem YouTube, enfim, vocês inclusive têm acesso ao conteúdo do curso aí pelo YouTube. Não é incomum a gente ver pessoas com deficiência, por exemplo, produzindo coisas brilhantes. E que a gente fala, nossa, como que eles fazem isso? Ao mesmo tempo que a gente ainda tem muitos lugares fazendo com que a pessoa com deficiência seja dependente de diversas políticas públicas que não desenvolvem a autonomia dessas pessoas. Isso não quer dizer que a gente é obrigado a concordar com isso e deixar de fazer esse tipo de projeto que a gente está fazendo, que a gente acredita. Não só no projeto, mas a gente acredita que qualquer pessoa é capaz de se desenvolver. Sim, algumas pessoas com algumas dificuldades. E a gente tem que considerar isso. Nós também temos as nossas dificuldades. Tá tudo bem. Somos seres humanos. Uma das premissas de ser humano é que somos seres falhos. Tentamos um dia chegar a esse conceito de perfeição, que devemos nos igualar a isso, fazer aquilo. Mas isso não tem a ver com ser humano. Ser humano é a gente não conseguir atingir a essa perfeição. Pelo menos para mim. Pode ser que eu estou falando a maior besteira aqui. Pode ser que para muitos de vocês eu não esteja na minha melhor razão. E eu respeito. Pode ser que daqui 2 anos vocês entendam o que eu estou falando hoje. E pode ser que muitos de vocês, há 2 anos atrás, já entendessem o que eu estou falando hoje. Por quê? Porque vocês já viveram experiências, adaptações diferentes de um para o outro. Inclusive, os ambientes que vocês estão inseridos são diferentes. Os recursos que vocês têm acesso são diferentes. As limitações advindas das deficiências são diferentes. Ah, Caio, mas a deficiência visual é igual para todo mundo. Não, não é. Você sabia que não é? Você viu nas últimas aulas que tem diferença, inclusive na bengala, para uma pessoa com deficiência visual? Sabia que a pessoa com deficiência visual ela pode ter comorbidade, como também uma deficiência auditiva, como também uma deficiência motora, como também um autismo, por exemplo? Então a gente precisa entender a pessoa e não a deficiência. Como essa pessoa chama? Quais as dificuldades que essa pessoa tem e não a deficiência? Quais as potencialidades que essa pessoa tem desenvolvida, também por conta da deficiência? Porque lembrando sempre, a gente tem uma capacidade de desenvolver áreas do corpo
por ausência de outras áreas. Isso é o nosso organismo criando uma capacidade adaptativa pura e simplesmente por sermos seres humanos. Então aquela pessoa que ela tem uma deficiência visual, ela pode ter o desenvolvimento de habilidades táteis, auditivas, olfativas, gustativas muito maiores para compensar aquela ausência. Então, muitas vezes que tem essa deficiência visual, ela consegue interpretar muito do acontecimento do ambiente por coisas que nós normalmente não conseguimos interpretar. Passa uma pessoa na frente de um deficiente visual, tem deficiente visual que poderia me dizer o tamanho daquela pessoa. Pela massa de ar que passa, que causa um movimento, e esse movimento a pessoa com deficiência visual sente. Caio, como que acontece isso? O ser humano, ele é capaz de coisas que ainda a gente não consegue explicar muito bem, né? Eu acho que a ciência ela vem evoluindo a um ponto que muito em breve a gente vai ter muita consciência de diversas coisas. Até pouco tempo atrás, não muitos anos, a gente não precisa ir muito longe para ver isso. Mas para a gente estudar o cérebro humano, a gente precisava de ter uma pessoa morta para a gente estudar o cérebro. Então as pessoas pegavam lá indigentes ou alguém que doava o corpo do seu ente querido para estudos. Mas normalmente esses estudos eram feitos com indigentes, mortos. Hoje a gente tem tecnologias que eu coloco um eletrodo na cabeça da pessoa e a pessoa sente o cheiro de melão. Eu sei quais áreas do cérebro que estão sendo trabalhadas no momento do cheiro do melão. Então a gente hoje tem um poder de começar a ter um entendimento muito maior e aumentar, inclusive, a nossa capacidade adaptativa. Muitos cientistas falam que utilizamos muitos poucos por cento do nosso cérebro, da nossa capacidade cerebral. Então, se a gente utiliza muito pouco, o quão capaz é esse tanto que a gente ainda não utiliza? E o quanto, talvez, algumas pessoas que têm alguma deficiência já utilizam algumas porcentagens que outras não, por conta dessa deficiência. Então, assim como a natureza, fazemos parte dessa natureza, comentei já da importância e da possibilidade da natureza se adaptar, o ser humano é a mesma coisa. Talvez ainda não entendamos como essa adaptação acontece de forma a potencializá-la o tempo todo. Mas a gente entende sim que isso é frequente. A adaptação é possível. E muitas vezes em locais ou situações que são imperceptíveis no primeiro momento. Vamos dar um exemplo de ambientes e de pequenas situações adaptáveis que alteram um formato, de uma convivência, de uma experiência, podendo transformar isso numa vivência positiva. Vamos pensar numa situação. Uma criança de 6 anos de idade que tem o transtorno do espectro autista e que frequenta uma escola X. A professora dessa sala, que só tem esse aluno com alguma necessidade especial, está muito angustiada porque ela não sabe o que fazer com esse aluno. Muitas vezes ele fica agitado, ele não é muito verbal, então ele só verbaliza coisas meio que não dá para entender muito bem. E às vezes essas verbalizações aumentam o tom e ele atrapalha total a aula. E toda vez que ele aumenta o tom, a turma fica totalmente descontrolada, aumenta o tom da turma e isso deixa ele mais angustiado ainda.
e piora tudo. Aí, você faz o quê? Ah, não, vamos tirar essa criança da sala, vamos pensar em estratégia de deixar ela mais no cantinho dela, vamos deixar ela mais quietinha, porque a turma está fazendo muito barulho, ela ficando lá quietinha, ela... Não, a gente não precisa fazer nada disso. A gente precisa fazer com que o processo de adaptação ele possa acontecer. E às vezes não é só eu adaptar a pessoa com deficiência ao ambiente ou às pessoas que estão ali na sala. Às vezes eu adaptar as situações para que a convivência ela aconteça de forma positiva. Então vamos lá. Aquela professora ela não sabe o que fazer, não tem nem ideia, ela não foi capacitada para isso. O que muitos professores falam normalmente, né? Mas será que precisamos ser capacitados para sermos humanos? Para sermos empáticos? Para nos colocarmos no lugar do outro? Para tentar olhar o mundo a partir de uma perspectiva diferente da nossa? Ou será que, pura e simplesmente, precisamos assumir que somos seres imperfeitos, seres humanos e que todos teremos falhas, inclusive nós, que muitas vezes apontamos a falha do outro, a limitação de alguém ou de alguma pessoa com deficiência? Então aquela professora ela não sabe o que faz. E sabe o que é a melhor coisa que ela pode fazer? Assumir que ela não sabe o que faz. Que ela não sabe o que fazer para se adaptar àquela situação. Então, em algum momento, ela se vira e fala assim: vou defender a minha limitação, aceitar a minha limitação, vou chamar a turma, vou tirar essa criança e a gente vai conversar sobre essa criança com as outras crianças. Se eu estou tendo problema para ter empatia com outra pessoa, pede ajuda para outras pessoas que possam ter mais empatia com aquela pessoa do que você. Isso não é demonstrar fraqueza. Isso é demonstrar grandeza de que a gente não está preparado para tudo sozinho. E que a gente está pronto para aprender com o que tiver que aprender durante esse percurso. O professor, muitas vezes, ele foi considerado como detentor do conhecimento naquele ambiente ali dentro da sala de aula. Sim, ele é detentor do conhecimento específico da matéria que ele está dando, mas ele não é detentor do conhecimento do ser humano, da convivência, da experiência humana. Então eu acho que a gente ainda tem que aprender muito com a abertura para essa convivência. Aí esse professor, ele se viu num momento muito nobre, assumindo as suas limitações e propondo ali um diálogo com os outros alunos, porque ele não sabia mais o que fazer. Aí, com todo cuidado, é claro, ele tirou o aluno da turma, porque poderia surgir ali algumas questões que o aluno não precisasse ouvir. Perguntou para a turma. Pessoal, na verdade explicou um pouco para a turma, né? Falou, explicou um pouco a condição da criança, explicou o diagnóstico, explicou o que isso impactava na aula, explicou que muitas vezes ele prendia o foco em algum estímulo que ele via. Então, por exemplo, a outra criança acabou de entrar com uma mochila do Ben 10 e toda vez que ele via aquele estímulo do Ben 10, ele lembrava do programa e de um desenho que ele assistiu e ele ficava verbalizando falas sobre o programa, sobre aquele desenho, de forma um pouco não entendível, então as pessoas não conseguiam entender que aquilo era tão claramente as falas do desenho. E automaticamente, toda vez que ele fazia esse tipo de coisa, a turma ficava mais agitada e fazia muito barulho. Como a criança tem uma hipersensibilidade auditiva, toda vez que a sala se agitava mais, ele ficava mais agitado. E como ele tem uma dificuldade em dizer, pessoal, está me atrapalhando, eu não estou conseguindo ficar bem, vocês podem fazer menos barulho? Ele não conseguia fazer isso. Então, o que ele fazia? Ele gritava, ele entrava em crise. O que muitas vezes ali na turma era tido como um rompante, algo ruim. Aí pega ele, tira da sala e faz isso, faz aquilo. Aí quando ela tem essa oportunidade de conversar com outras crianças, ela vira para as crianças sem saber
que tipo de estratégia utilizar e explica para as crianças, fala, ó, toda vez que vocês fazem barulho, dói o ouvido dele. É como se a gente tivesse uma caixa de som no ouvido assim, gritando, batendo no nosso ouvido. As outras crianças conseguiram compreender o quanto aquilo deveria ser ruim para outra criança e falaram, não, a gente vai, toda vez que acontecer isso, não fazer barulho. Aí a professora virou e falou assim, mas a gente tem que mostrar para ele que não é o momento de fazer isso. Como que a gente pode fazer isso? Aí levantou o braço uma menininha, pequenininha, e falou assim, professora, eu acho que eu tenho uma ideia. Ele sabe o que é assim. E se a gente fizer assim? Essa foi uma estratégia que passou a ser utilizada na aula. Então, toda vez que ele tinha algum estímulo que levava ele a verbalizar um pouco mais alto e possivelmente desregular a turma, sabendo de como melhor enfrentar, naquele momento não sabia, mas testaram e viu que funcionou, sabendo de como melhor enfrentar, ao invés de fazer mais barulho, o que automaticamente desregulava ele ainda mais e que resultava numa crise, eles criaram uma estratégia simples, super simples. E não precisa ser capacitado para ter essa ideia. Ela veio de uma criança de 5 anos, 6 anos. E é uma estratégia super simples, que foi implementada pela professora, que foi apoiada pelos outros alunos e que teve uma melhora muito significativa nas crises que a criança tinha dentro de sala de aula. Porque a grande maioria das crises estavam associadas a momento de muito barulho, muito descontrole, vamos dizer assim, do restante da turma. Mas a partir do momento que eles entenderam que aquilo era ruim para alguém, eles pararam de fazer. Até quando a gente quer culpar uma criança por não acolher a diversidade, se a gente não explicar para ela a importância ou a diferença dessas questões. Ah, não vou explicar para minha filha que a amiguinha dela é autista, não. Não, gente, a gente precisa explicar. A gente precisa que as pessoas entendam o porquê de algumas coisas. Até porque como enfrentar essas coisas, a gente ainda não tem todas as respostas. Então, quanto mais pessoas tiverem contato, experiências relacionadas, mais respostas efetivas a gente vai ter, inclusive para a inclusão. Eu não sei se vocês sabem, mas a inclusão, ela foi imposta. Temos que incluir. Legal, vamos incluir então. Todo mundo para a escola, todo mundo para os serviços que já existem na comunidade. Aí depois que está todo mundo lá, já na escola, perguntaram assim, mas como que nós vamos fazer isso? Ninguém sabe ainda. Até ontem a perspectiva era outra. Vou voltar um pouquinho. Não vou nem falar da pessoa com deficiência. Até os anos 90, a perspectiva da educação no Brasil era outra. Não existia a universalização. A educação já não chegava em todo mundo. A partir do momento que a gente começa a progredir o acesso à grande maioria da população, e que hoje eu acredito que está em torno de 98% da população tem acesso à educação, então a gente considera aí a universalização da educação brasileira. Mas até ontem não era só as pessoas com deficiência que eram segregadas e que não tinham acesso a esse serviço. Muitas pessoas com baixa renda, enfim, com N problemáticas, não tinham acesso à educação. Então a gente precisa entender que não só a gente lida com uma estrutura necessária de mudança, mas é que essas mudanças elas vêm acontecendo há anos. E algumas começaram a mudar de fato há pouco tempo. Olha só a universalização da educação, 40 anos, 30 anos. Isso é pouco tempo.
Ou seja, antes de eu nascer, não era universalizada a educação. Muito pouco tempo atrás, mulheres, pessoas de baixa renda, não tinham acesso à escola. A escola pública, ela foi fundada para a elite no Brasil. Hoje, pessoas da elite pagam a sua educação. Mas até muito pouco tempo atrás, a educação era uma prerrogativa do poder público e a grande maioria das pessoas que tinham acesso, que tinham QI para conseguir uma matrícula, era quem tinha poder aquisitivo. Então, as mudanças, as adaptações, as transformações sociais, elas vêm acontecendo há muitos anos. E alguns ganhos a gente está tendo lentamente. Ah, Caio, mas está demorando muito para essa inclusão acontecer e vai demorar muitos anos ainda. Não adianta a gente querer pegar o que há 20 anos atrás era um conceito extremamente diferente, fazer com que esse conceito mude e da noite pro dia a gente ter uma solução. Não dá. Não dá. Primeiro, eu preciso mudar a mentalidade de vocês, para depois mostrar, através da atitude de vocês, que eu preciso mudar a mentalidade da sociedade. Para depois a própria sociedade estimular novas pessoas como vocês a fortalecer ainda mais a visão dessa sociedade, que tem que olhar para qualquer pessoa como sendo uma pessoa, como sendo falha, como tendo limitações, mas como também tendo muitas potencialidades, como tendo muitos recursos a oferecer. Vamos pensar na engrenagem de uma máquina. Lá dentro daquela máquina tem diversas peças totalmente diferentes uma peça da outra. Se eu tirar uma pecinha, pode ser que a máquina não funcione mais. Esse é o problema da sociedade. A gente especializou, segregou conhecimento, dividiu saberes e a gente fez isso com as pessoas também. Então, muitas vezes, eu preciso ir em 5, 6 médicos porque eu estou com um problema de saúde, porque cada um é especialista numa coisa. Mas nenhum desses médicos se conversam para entender que, às vezes, o meu problema é sistêmico. Que todas essas problemáticas se conversam e que tem um problema em comum. Esse é um problema da sociedade. Então, pensando um pouquinho nessas questões da própria sociedade, né? Vamos tentar entender um pouquinho algumas questões. Quando a gente pensa no mundo do trabalho hoje, não dá mais para a gente viver esse quadradinho de cada um espalhado para cada canto. Eu ouvi um palestrante dizer esses dias, de uma forma muito clara e muito, enfim, entendível, né? Que um pouco da problemática que a gente vive hoje, que acabou gerando uma competitividade muito grande entre os saberes, o seu é melhor que o meu é melhor que o seu, enfim. Os anos 2000, né, o século 20, o grande movimento que aconteceu no mercado foi, a gente ainda tinha pouca tecnologia, né? Então não tinha o Google, que a gente fazia assim, fibromialgia. O que é fibromialgia? Google. E ele dava pra gente um referencial, buscava um monte de artigo científico no Brasil, no mundo, e trazia todo esse conhecimento aí que tá aí hoje, na palma de muitas mãos, né? Então, nessa época não existia tudo isso. Então a gente tinha lá, cada um nas suas casas que tinha condições de comprar as Barça e os conhecimentos um pouco diferentes e tal. Então foi muito necessário naquele momento que a especialização acontecesse. Então, como é muito conhecimento, não dá para você saber de tudo. Então, automaticamente você tem que ser bom naquilo que você faz. Então, você defende o seu e você não aprende a fazer essa conversa do que você sabe com os outros saberes. Você se especializa em algo muito específico, certo? Com a chegada do século XXI,
a tecnologia, ela entra de uma forma que o conhecimento não é mais uma especialidade sua, querido. Você pode ser expert em algo que você acha que você é o fodão. Mas se eu colocar aqui no Google, ele vai me dar um monte de informações que pode inclusive mostrar que você nem é tão fodão assim. Que você nem sabe muito do que você está falando. Por quê? Porque dependendo dos lugares aonde eu for no Google buscar referências, eu vou achar conhecimento científico, eu vou achar gente que está produzindo conhecimento que talvez muito mais atual do que você e que o seu já foi ultrapassado. E que a gente consegue ver isso talvez em instantes, mesmo acontecendo essa pesquisa no outro lado do oceano. Por quê? Porque está aqui, na palma da nossa mão. Toda a possibilidade desse conhecimento fazer e impactar na vida de muita gente. Só que o século XXI, ele traz essa necessidade da gente fazer os saberes se correlacionar. Não dá mais pra gente, cada um, pensar dentro da sua especialidade e esquecer, ainda mais quando a gente pensa no ser humano. Como que a gente não pensa na complexidade de todos esses saberes que se relacionam ao ser humano? A gente precisa entender que somos sistêmicos. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É as minhas características pessoais, físicas, fisiológicas, com os ambientes, com as pessoas, relacionais, tudo isso transforma quem eu sou e como eu vivo a minha vida. De forma positiva ou negativa, dependendo das experiências, da forma como eu enfrento, dependendo das situações em que eu me coloco. Então, muitas pessoas têm, talvez, vamos dar um exemplo. Sei lá, a pessoa nasceu lá numa situação de vulnerabilidade social, dentro de uma comunidade que tem uma cultura relacionada ao tráfico, relacionada a diversas questões da criminalidade, por exemplo. Isso quer dizer que ele está fadado a isso? Não. Isso quer dizer que ele pode criar uma capacidade adaptativa para sair daquilo. Não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. Se a gente vai pegar aquela experiência que pode ser traumática e fazer com que ela nos transforme para que a gente vá com muito mais força atingir aquilo que a gente quer. Ou a gente pegue um problema muito maior achando possível de solucionar, porque a gente já enfrentou tanta coisa na vida que para muitos era quase impossível. Tem história de muita gente que a gente escuta aí que fala, mano, como que esse cara deu conta de passar por isso? E ele passou. E muitas vezes ele se transformou por passar por aquilo. Muitas pessoas falam, chego lá nos 90 anos, se eu olhar para minha história eu mudava um monte de coisa da minha história. Mas gente, se a gente for mudar um monte de coisa nessa história, que seja pura e simplesmente porque a gente perdeu a oportunidade de aprender com o acontecer da nossa vida. Porque se a gente aprendeu, se aquilo nos transformou de alguma forma, não tem o porquê querer mudar nada. Sim, às vezes são experiências traumáticas, mas às vezes são experiências traumáticas que impactam a nossa vida para que mudanças significativas aconteçam. Não precisa ser só uma deficiência para gerar um trauma, para que a pessoa se movimente e mude a sua vida e o seu entorno. Pode ser um estender de mãos. Pode ser alguém acreditar em você num momento que você nem acreditava. E tá cheio de gente aí acreditando na gente e a gente nem entende o porquê. Mas se nem nós nos vemos no direito de acreditar em nós, como que a gente vai entender os outros acreditando na gente? Normalmente a gente fala, nossa, cara doido, olha lá, acreditando em mim. Não dou conta. Mas a grande maioria das coisas que a gente nunca fez, no nosso entendimento, a gente não dá conta. Mas tem muita gente que enxerga o nosso potencial mesmo antes da gente atingir ele. Isso pode ser
uma realidade para muitos de vocês, ou pode não ser. Para mim já não foi. Mas eu já encontrei pessoas que olhavam para mim, que via potencial em coisas que eu falava, essa pessoa é doida. Esse ser humano não tem base, ele está se apegando no quê para pensar num trem desse? Hoje, eu tenho clareza de que ela era uma doida, mas muito consciente, porque muita coisa que foi aposta por essa pessoa lá atrás, eu vejo sendo realidade. Talvez, pura e simplesmente por ela ter estendido a mão e mostrado, você é capaz. Ou me questionado, será que você não é capaz? Às vezes ela pudesse nem achar que eu era capaz, mas ela me desafiou. E eu me tornei capaz. O que eu quero que vocês entendam é que assim, a gente vai achar várias pessoas que nos colocam para baixo. Que vai fazer com que aquele processo de adaptação se torne ainda mais angustiante, ainda mais sofrido. Mas ao mesmo tempo que a gente vai achar diversas pessoas que vão nos ajudar nesse processo. É só a gente querer dar o espaço para essas duas pessoas da nossa vida. Normalmente a gente dá mais ênfase para aquele que nos apedreja, para aquele sofrimento que a gente tem. Porque se a pessoa é muito boazinha e aquilo nos impacta de forma positiva, a gente nem lembra muito. Vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou dar uma pausa aqui de alguns segundos para que vocês possam pensar. Se eu pedir para vocês lembrarem de situações da vida que foram traumáticas, rapidinho eu acho que vocês conseguem me dar um exemplo. Se eu perguntar de alguma experiência que foi extremamente positiva, talvez vocês tenham mais necessidade e de tempo para pensar. Por quê? Porque a tendência de quando a gente sofre aquilo ficar na nossa mente é muito grande. Só que aí que tá, eu vou pegar esse sofrimento e vou transformar isso no meu desenvolvimento, ou eu vou levar esse sofrimento como sendo um peso para acumular com os novos sofrimentos e isso chegar numa bola de neve em algum momento? É as minhas escolhas. É a minha capacidade de adaptar. É a minha capacidade de pensar formas de solucionar questões. Planejamento. E planejamento muitas vezes a gente associa ao trabalho, a alguma atividade, a alguma tarefa. Não, nem sempre. Às vezes a gente tem que ter um planejamento de vida. Eu, sei lá, quero ser presidente da República. Não quero não, mas vamos supor que eu quisesse. Para mim chegar até lá, eu preciso ter um planejamento de quais as habilidades que um presidente da República precisa ter para ser um bom presidente da República. Porque se eu quiser ser um presidente da República, eu não vou ser um presidente mequetrefe, qualquer coisa aí, né? Então, para ser um bom presidente da República, o que eu preciso ter? Várias habilidades que talvez eu hoje ainda não tenha. Ah, mas para desenvolver a habilidade de resiliência, que é importante para um presidente da República, eu posso chegar à conclusão de que eu preciso ir lá e morar numa comunidade muito carente durante 2 meses, sofrendo e aprendendo com a resiliência daquele lugar para que eu leve esse tipo de habilidade para ser presidente da República. Ah, Caio, você é doido? Como assim uma experiência dessa para ser presidente da República? Se eu achar que esse tipo de habilidade é importante para o presidente que eu quero ser, faz sentido eu ficar 2 anos morando numa comunidade, trabalhando, sei lá, para ajudar a comunidade a se erguer, sem ganhar R$1. Lembrando que o ganhar aí está relacionado ao que eu quero. O que eu quero? Eu quero desenvolver habilidades, não é? Então eu vou ganhar. Se eu desenvolver a habilidade, eu ganhei tudo que eu queria. Então, às vezes, a gente fica muito preso no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. A vida, ela é a longo prazo. Eu sei que você tem contas para pagar amanhã. Mas eu sei também que se a gente não pensar no macro, no todo e no que eu quero lá na frente, no que eu preciso começar a subir pequenos degraus para conseguir chegar no final da escada,
Não adianta eu querer pular 10 degraus que minha perna não dá conta. Não adianta eu querer chegar lá em cima como presidente sem desenvolver as habilidades dos degraus anteriores. Até adianta, mas qual vai ser a minha capacidade adaptativa para o presidente que eu quero ser quando eu chegar lá em cima? Se eu chegar lá em cima antes de desenvolver tudo isso. Então a gente tem que ter esse tipo de consciência, esse tipo de necessidade de olhar para dentro, de saber quem somos, de entender um pouco quais os motivos que a gente quer trazer, quais experiências que a gente quer desenvolver, quais as habilidades que a gente gostaria de ter, para que a gente consiga se aproximar daquele sonho. Ah, não, Caio, mas sonhar é muito ruim, porque sonho é muito distante. Sim. Só que o sonho é a base para que você comece a pensar estratégias para. O importante não é a gente atingir o sonho. O importante é a gente conseguir entender que o real valor está no caminhar até aquele sonho. Porque senão, a hora que a gente atinge o sonho, o que eu faço da vida? Acabo para parar, ué. Vou acabar com tudo. Tem mais. Sonhei, já consegui. O que mais que eu faço? É essa experiência do caminhar que nos transforma de uma forma tão grande que a hora que a gente atinge aquele sonho, a gente já tem um novo sonho. Porque aquele caminhar já impactou tanto na nossa vida que a gente já não é aquele mesmo sonhador do primeiro momento. Então toda vez que vocês abrem um vídeo novo, que vocês assistem ele até o final, que vocês fazem uma atividade, que mesmo que seja uma atividade que vocês tiveram dificuldade, não foi fácil de fazer. Ah, Caio, eu fiz aí do jeito que eu consegui. Eu acho que eu não fiz o que você queria não, mas eu fiz aí o que você queria, que eu consegui. Tá ótimo. Toda vez que você sai da sua zona de conforto para tentar alguma coisa, tá ótimo. Você está inovando, você está melhorando um pouco mais do que ontem. E se você não estiver errando, tem alguma coisa errada. Ó, se não estiver errando, tem alguma coisa errada. E é um pouco nesse sentido mesmo. Eu acho que é no erro, na tentativa, que a gente vai inclusive achar novas formas de responder coisas que até ontem eram suficientes. Mas que a partir do momento que tiver uma nova resposta, o pessoal vai falar assim, como que a gente sobreviveu sem isso? Ah, até pouco tempo atrás não tinha luz. Como que a gente sobreviveu sem luz? Gente, acabar a internet hoje, o mundo morreu. Como que até ontem, 2, 10 anos atrás, não tinha internet? Ah, não, a internet há 5 anos atrás era discada lá que você tinha que entrar de madrugada, senão você tinha que deixar seu carro lá para pagar a conta de internet. Era uma realidade muito próxima. E as pessoas tinham que se adaptar. Tinha muita gente que produzia conteúdo, inclusive nessa época o YouTube estava começando. E tinha muita gente que queria subir conteúdo lá, que já estava produzindo coisa lá e que trabalhava de madrugada, porque era o horário que a internet funcionava melhor e que era mais barato. Ah, mas você acha que o pai e a mãe dessa pessoa, que criou inclusive fama muitas pessoas, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, o Whindersson Nunes. Ele é uma pessoa que nasceu numa cidade super pequena, onde os recursos tecnológicos eram quase incipientes. E se você ouvir ele contando a história dele, ele vai falar que foram muitas brigas com o pai e com a mãe, porque a conta vinha um absurdo, e ele falava que ele ia ficar rico fazendo vídeo. E o povo falava, você é doido, porque naquela época ninguém ficava rico fazendo vídeo. Hoje, se alguém falar, vou começar a produzir coisa no YouTube e vou ficar rico. Tá, pode ser que fique, porque tem muita gente ficando. Mas naquela época não tinha isso. Então ele teve uma capacidade de adaptação tão gigante para não só utilizar os recursos da madrugada, que era o horário que tinha menos custo, que os pais aceitariam melhor, ou que não veriam ele produzindo as coisas. Ele teve que criar as estratégias dele. Contra, muitas vezes, as regras que o pai e a mãe colocavam em casa para que ele
não trabalhasse, ou melhor, não brincasse durante a noite toda no computador, porque naquele momento não era um trabalho para a família, era uma brincadeira. E a gente sabe, o profissional que ele virou, se vocês não sabem, vocês podem procurar. No próprio YouTube, ele tem um canal que tem muitos milhões de seguidores. E ele passou a receber por esses vídeos há muitos anos. Tanto que ele impactou a vida dele e da família dele através dessa capacidade adaptativa. Através de noites e madrugadas por conta da internet. E tá tudo bem. No momento inicial, ele era um doido pro povo. Hoje, ele talvez continue um doido, mas um doido rico, um doido feliz, que realizou alguns sonhos, que acreditou no seu sonho, que foi contra o que disseram que ele não conseguiria, que não era fácil porque ele estava numa cidade que, enfim, estava fora do eixo Rio-São Paulo. Muitas pessoas que pensam em trabalhar com arte pensam assim, não, eu não vou entrar nisso aí porque eu não estou no eixo. Porque é esse eixo que produz os grandes artistas. Será? Eu acho que o que produz grandes pessoas, seja lá no que for, é capacidade adaptativa, é iniciativa, é engajamento, é motivação interna. Não é aquele dinheiro que você recebe no final do mês que é aquela motivação externa, que faz assim, obrigado por ter trabalhado, viu? Não é. Você vai me desculpar. Se você estiver preocupado com o dinheiro no final do mês, tá errado. Caio, todo mundo precisa de dinheiro. Sim, todo mundo precisa de dinheiro. Mas se pura e simplesmente esse for o seu foco, tá errado. Existem muitas pessoas com muito dinheiro pobres. E existem pobres de dinheiro extremamente ricos. Então, que você seja um pobre de dinheiro nesse momento, mas extremamente rico, de vontade, de causar suas próprias oportunidades, de entender que o protagonismo, a iniciativa, o desenvolvimento da sua vida está na sua própria mão. Pode ser que você não tenha nenhuma habilidade nesse momento, mas estenda sua mão. Alguém ali na frente tem a habilidade que você precisa desenvolver. Então, de novo, continua na sua mão. Não é você, única e exclusivamente, que vai depender para que você aprenda. Lembra aqui do projeto. Nós estendemos a mão. A grande maioria de vocês aceitou. Vamos junto. Vamos se desenvolver. Vamos criar novas condições. Parabéns por você terem aceitado. Muitos, assim como vocês, não aceitaram. Com certeza, muitos deveriam também estar aqui. Mas não dá pra gente julgar o tempo das pessoas. A gente precisa respeitar esse processo e ajudar aqueles que realmente querem e que têm essa motivação de dentro para fora, de atingir alguma coisa, de ser alguém, de buscar ser melhor que ontem. A gente não quer ser o melhor de todos. Ou melhor, vou falar por mim, né? Eu não quero ser o melhor de todos. Se eu for melhor que eu mesmo hoje, amanhã, eu já estou feliz. O meu desafio não é com ninguém. Eu não compito com ninguém, eu compito comigo mesmo. A partir do momento que eu estiver retrocedendo, eu falo, opa, aí tem problema. Mas enquanto eu estiver me desenvolvendo, melhorando, que seja pequenas coisas diariamente, estou feliz. Pode ser que eu ainda não atingi o que eu quero, mas eu constantemente estou mais próximo de atingir porque novas habilidades eu tenho desenvolvido. Então é tendo esse tipo de consciência que a gente vai nos colocando em situações não só por gosto, mas por saber o quanto elas têm um potencial de desenvolver coisas que vão ser necessárias ali na frente. Então eu gostaria que vocês pensassem e refletissem bastante nas falas da aula de hoje e até a próxima aula.